Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina, a Bancada Azulina de número 93, para a gente falar tanto do jogo, né? Confiança versus Guarani, nosso último jogo, nossa segunda vitória na Série B, e também dessa semana super tumultuada, né? Com empate contra o Avaí, demissão de Matheus, chegada do Daniel, jogo contra o Guarani, vitória, enfim, um turbilhão de emoções, e que precede uma semana super tranquila, uma semana cheia, onde só teremos confiança no próximo domingo, lá em Campinas. E para falar de tudo isso aqui, eu estou com bancada reduzida, mas de altíssima qualidade e gabarito. Para começar as apresentações, Vitor Cardeal. E aí, Vitor, como é que você tá, meu camarada? Como tá seu domingo, seu final de semana? E aí, Mike? Um abraço também para DG que tá aqui com a gente. Semana tranquila, tranquila assim na minha vida, mas confiança não. Confiança teve uma semana bem agitada aí, com aquele empate com o Avaí, demissão de Matheus Costa, chegada do Daniel Paulista, e essa vitória aí que deu um ânimo para todo mundo contra o Guarani, um jogo em que a confiança foi superior, uma parte pequena do tempo, mas que acabou saindo vitorioso. Então vamos discutir esse jogo aí e o futuro do clube, né? Pois é, a vitória que deu um ânimo, inclusive aos nossos adversários, né? Porque todo mundo ganhou. E junto comigo aqui também, Fernando Santana, o Dragão Gaiato. E aí, DG, como é que você tá, meu camarada? Como é que você tá, meu amigo? Fala, minha galera, minha bancada, Vitor, Mike, todo mundo que tá nos ouvindo. Tudo bem, graças a Deus, final de semana bem tranquilo. Hoje, na verdade, esse final de semana aqui eu tive a oportunidade de receber a visita da minha irmã aqui, ela que esteve em Aracaju, e trouxe para mim a minha camisa retrô que eu comprei na loja Nação Proletária. E a Nação Proletária, não podemos esquecer que é patrocinadora do nosso podcast também. A relação começou aí, né? Através do belo atendimento que o João Alexandre lá fez comigo. Eu troquei ideia com ele também se interessou em apoiar aqui o nosso programa. E hoje eu recebi o produto, final de semana agora, e já assisti o jogo de confiança com ela e já vencemos, né? Então, meu amigo, você sabe que a partir de agora essa camisa vai estar no couro todos os jogos, apesar do calor imenso aqui em Goiânia, o dia mais quente do ano. Foi o dia de ontem, o dia de hoje, o segundo dia mais quente do ano, apesar do calor imenso, mas essa camisa vai estar comigo, com certeza. E vamos pra frente, que ainda teremos uma maratona agora difícil, né, pela frente, mas o Confiança tem tudo para engrenar na competição. Pois é, cara, como se a gente disse que o torcedor do Confiança não tem um dia de paz, o branco da paz está funcionando, porque eu abandonei minha camisa azul, que eu sempre uso para gravar, e usei a camisa branca do Acesso, essa camisa é de dar sorte, e com ela a gente conseguiu a vitória. Contra o Vitória também, jogamos de branco, né? E desde que a gente começou a nossa parceria com a loja Nação Proletária, foram 2 jogos e nenhuma derrota, um empate e uma vitória. Então, estamos invictos, continuaremos assim, porque o podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária. Loja Nação Proletária, que fica ali na 13 de julho, eu sempre esqueço o endereço de cor, mas fica ali na rua Analias Azevedo, esquina com Teófilo Otoni, na Galeria Espaço Nobel. Essa eu tenho que gastar meu inglês toda vez para falar isso. E onde você vai encontrar toda uma vasta coleção de produtos por confiança, de copo, produtos para beber, coleções das camisas de treino, camisa polo, camisas casuais, e o principal produto do momento é a camisa retrô. Você tem que ir lá para comprar essa camisa, porque se você esperar mais um pouquinho, eu sei que tá muito final de mês, a galera tá esperando entrar o salário, mas dê um jeito, arruma um cartão de crédito, porque se esperar mais, essa camisa vai esgotar. Hoje na praia, cara, eu vi mais gente com essa camisa do que gente comendo caranguejo. Então, corra para lá para comprar sua camisa, porque vai esgotar, e aí depois que esgotar, você tem que esperar. Então, vá lá na loja da Nação Proletária e diga que você ouviu no Bancada Azulina. Quem sabe a gente consiga coisas grandiosas mais para o futuro. E não se esqueça de ficar de olho nas nossas redes sociais, na hashtag Bancada Azulina,
para ficar por dentro do sorteio. Vai chegar agora ao final do mês, provavelmente no próximo podcast a gente anuncia o primeiro sorteio dessa parceria, e aí você fica de olho para saber como participar e quem sabe aí ganhar um brinde muito especial da Nação Proletária. Você vai achar a Nação Proletária em instagram.com/Nação Proletária Loja, que inclusive entrega para todo o Brasil, inclusive em Goiânia. Não é isso, DG? É isso aí. E o podcast Bancada Azulina você vai encontrar em dragãodearacaju.com.br. Também você vai achar no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Você também pode escolher o seu aplicativo preferido de podcast e procurar lá por Bancada Azulina. Somos o único Bancada Azulina do mundo, então não tem erro. Vamos lá falar dessa semana que durou um ano, né? Como é que tem aquele livro de 1968, o ano que não acabou. Então, essa semana, rapaz, eu achei que ela não acabaria. Mas que bom que ela acabou com vitória, acabou com a tranquilidade. Vamos falar da demissão de Matheus rapidinho. Então, Confiança versus Avaí, 1-1. Desculpa. E ali a gente já sentia que a batata de Matheus estava assando. Vitor, como você recebeu essa notícia na manhã da quarta-feira da demissão de Matheus Costa? Você já esperava que o substituto seria Daniel? Mike, eu recebi de forma positiva, eu gostei, eu achei que foi uma decisão acertada da diretoria. Realmente o Matheus Costa não estava apresentando resultados, também um desempenho que não agradava a torcida e não tinha mais clima, né? Entre a torcida, ninguém mais, praticamente 90%, para não falar 100% da torcida, já pedia a demissão dele há um certo tempo, e acho que esse jogo contra o Avaí foi a gota d'água, um jogo em que o Avaí em algum momento ali estava pedindo para perder, pedindo para tomar gol, e o Confiança não conseguiu vencer a partida, e acho que Daniel Paulista era o substituto natural. Gostei sim da vinda dele, acho que era o único nome que tinha mesmo para substituir Matheus. Ainda bem que veio, chegou na sexta, já conseguiu a primeira vitória, e acho que tem tudo para colocar o Dragão nos trilhos, para que a gente faça uma Série B tranquila, né? Brigando para não cair, mas sem passar muito sufoco. Valeu, Vitor. Vitor é um homem, cara, queria que ele pudesse gravar todo o podcast com a gente. Direto ao ponto. Fernando, Daniel Paulista chega e bota seus homens de confiança, os homens de Daniel. Como é que você vê essa possibilidade da integração de novos atletas, dos atletas que chegaram pós Daniel, foram 10, né? Chegaram depois da saída de Daniel. Como é que essa galera vai se integrando aos poucos e também ganhando a confiança do nosso treinador? E o que é que você achou do desempenho já nesse jogo, já para a gente começar a falar de Confiança versus Guarani? Vitor, que é o comentarista oficial da TV Dragão agora, né? Tá sempre passando isso aí. E comentando. Direto também o menino do Proletário mandando as perguntas lá nas entrevistas coletivas também. É muito bom ver o crescimento deles, né? Inclusive fica aí para vocês que estão nos ouvindo a recomendação para você dar pause agora no podcast, lá no Instagram Proletário News, seguir os caras. Muito bom o trabalho. Muito obrigado, acho que vocês já DG. seguem, não é possível que vocês não sigam, pelo amor de Deus. Melhor Instagram de Deve notícias seguir, de mas se confiança. não seguir, siga lá, @Proletário News. E você que tá aqui com a gente, que já deu pausa e voltou, vamos lá, Mike falou dos homens de Daniel, né? Naturalmente, Daniel não conhecia alguns dos jogadores, né? Foram 10, né? Ao todo, o goleiro Careca, né? Com a chegada dele, também depois teve a chegada de Kaique, do volante Madison e Guilherme Castilho. Aí teve André Moritz, Thiago Luiz e Alexandre Tam, Bruno Paraíba e Ari Moura. Foram os reforços que chegaram no comando de Matheus Costa. Sendo deles, Ari Moura e Bruno Paraíba seriam os únicos titulares, né, na situação do time anterior. Daniel preferiu optar por jogadores que ele conhecia o desempenho. E, assim, para falar exatamente dessa escalação, eu achei meio estranho, assim, o Confiança improvisar Reis ali na frente. Reis que não vem fazendo boas partidas. A gente, em nenhum momento na nossa live pré-jogo, cogitou essa possibilidade, né? A gente falou da entrada de Everton, porque seria um homem de confiança. Aí o Sebastião tá aqui comigo, então vocês sabem, né? Já tem mais um carimbado que vem vitória contra a Ponte.
E era natural, assim, que ele colocasse os homens de confiança, como a gente cogitou a entrada de Everton, por exemplo, né? Que é o coringa desse time, o cara que joga ali no meio, na lateral, joga tanto na frente como atrás. É um cara que o Daniel Paulista conhece o desempenho, tanto as qualidades como os defeitos, mas eu não esperava essa entrada de Reis. E Reis que deixou a desejar, né? Já falando do desempenho, emendando mais ou menos por aí, Reis que deixou a desejar e ficou claro que o Confiança clama por um camisa 9, né? A gente cornetou tanto o Bruno Paraíba pelo desempenho dele nos últimos jogos, e Reis, dessa vez, em 45 minutos ali do primeiro tempo, a gente já viu que o problema não é o atacante mesmo, né? Não era o time, é o atacante, o cara que não estava conseguindo finalizar. Eu gostei da atuação de Luan com o Mancini, pareceu estar bem entrosado, assim, em relação a isso, mas o esquema mudou, né? O esquema mudou, Amaral ficou ali no meio fazendo volante sozinho, correndo para um lado para o outro, até tomando bronca de Daniel. Durante a transmissão o pessoal comentou isso, né? Precisava compor melhor. E eu acredito que agora, com essa semana de trabalho, ele vai conseguir aprimorar um pouco mais o seu esquema. Beleza, DG. Vitor, você que é o comentarista da TV Dragão, estava lá fazendo a cobertura desse jogo, como é que você enxergou essa mudança do time e que só rendeu fruto mesmo já só depois lá dos 25, 30 do primeiro tempo, né? Já que a gente foi muito pressionado pelo Guarani. Essa pressão inicial foi mais a blitz que todo mundo tenta fazer ou foi o encaixe ali que estava precisando ser encaixado? A gente viu uma escalação basicamente como todo mundo já esperava, né? Como falou o DG aí, acho que a única grande surpresa nos 11 que começaram foi com o Reis de 9, né? E não rendeu realmente, já perdeu um gol com 30 segundos de jogo cara a cara, depois perdeu outro ali na pequena área. E assim, o início do jogo o Guarani dominou completamente, né? Chegou a ter 81% de posse de bola em um momento, mas não era produtivo, era aquela posse de bola que só ficava tocando, mas não chegava muito e também não ameaçava o gol de Rafael. E também não foi à toa que não fez nenhum gol, né? Mas depois disso, como você falou, depois dos 25 minutos mais ou menos, Confiança equilibrou a partida e começou até a levar perigo ao gol deles, principalmente no lado esquerdo, né? Ali com aquele triângulo no lado esquerdo com o Silva, que jogou muito, né? O Everton e o Ítalo, Everton e Ítalo que já se conheciam da Série C, o Silva também que é novato, então já é uma característica do time do Daniel, né? Sempre triângulos pela lateral do campo e funcionou muito bem pelo lado esquerdo, inclusive é uma característica tão forte o trabalho do Daniel que o primeiro gol da gente contra o Ipiranga no jogo do acesso saiu assim, né? Saiu de uma triangulação pelo lado esquerdo, o Michel tocou pro Ítalo, o Ítalo tocou pro Tito dentro da área. E é uma característica muito forte dos times do Daniel que eu vinha sentindo falta no trabalho de Matheus. Os laterais com o Matheus Costa, tanto Silva como o N, subia muito pouco ao ataque, né? Não fazia as ultrapassagens. E com o Daniel ele já pediu ao Silva para fazer isso, né? Inclusive Zé Carlos na live de despedida dele lá no canal no YouTube, ele falou, né, que pediu ao Silva mesmo para fazer essas ultrapassagens, mas ele não passava muito, e acho que com o Daniel ele vai ter mais liberdade agora, vai crescer mais ainda do que já tem crescido. E acho que foi isso. No segundo tempo, a Confiança já veio para blitz, né? Já fez aquela blitz inicial, começou bem melhor do que o Guarani, pressionando mesmo o time deles, fez 1-0 e depois daí o jogo ficou mais equilibrado. O Guarani, a mesma coisa do primeiro tempo, né? Tinha posse de bola, mas não era muito produtivo, só chegava muito com cruzamentos. E no final do jogo, a Confiança conseguiu segurar essa vitória importantíssima pra gente. Valeu, Vitor. Pois é, cara, o Guarani, ele tem esse esquema de jogo. Eu não sei se, como ele estava desfalcado ontem não, no caso na sexta, se ele faltou criatividade, com certeza faltou, tem o Júnior Todinho lá na frente, mas eu lembrei desse jogo do Guarani muito parecido com o que eles perderam para o CSA, também de 1-0. Nas primeiras rodadas, o CSA estava bem reserva por conta da Covid, e era bem isso, tocar de um lado, tocar para o outro chuveirinho, um lado, outro pro chuveirinho, e muito, muito frágil ofensivamente. Lembrou os piores momentos do time do Confiança em anos anteriores, e tentava, enfim, essa coisa do chuveirinho, que é uma tática muito manjada já e só faz, como é que eu posso dizer,
força pro zagueiro e goleiro, fazer goleiro e zagueiro brilharem. E aí, com essa vitória, nós chegamos a 11 pontos na tabela e ficamos na 11ª posição. Hoje nós estamos a 3 pontos do G4, 3 pontos à frente do Z4, ou seja, uma rodadinha aí em folga. Poderia ser melhor se acabou que muitos adversários diretos acabaram vencendo, né? O Sampaio venceu. Muitos não, né, Mike? 2, né? 3, na verdade. 2, é porque ainda falta o jogo que vai envolver uma galera ali embaixo, que é Brasil contra o Botafogo, né? E aí, naturalmente, Brasil, independente Botafogo. do resultado, a gente perde uma posição. Se o Brasil ganhar, ele passa. Se o Botafogo ganhar, ele passa. Se eles empatarem, o Brasil passa a gente. Então, uma posição na tabela a gente vai perder. Exatamente. E para não dizer que a gente não falou, a gente está a 6 pontos do G4, né? O último do G4 é a Chape com 17 e tem 11 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Confiança tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o meu bordão que eu não estava querendo falar desde um tempo atrás é que se o campeonato terminasse hoje, o Confiança estaria garantido na Série B do ano que vem. E mais, Mike, há 28 anos o Confiança não perde em casa pela Série B. Muito bem, pois é. E esse desempenho que eu falei de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, ele é desempenho de G4. Fora do G4, só América Mineiro tem um desempenho melhor que a gente, e o Timbu, o Náutico, que depois da chegada de Gilson Plênia deu uma acelerada aí, ainda tem empatado em casa nessa rodada. Então, assim, não querendo ilusões, claro que o nosso campeonato é sempre de rebaixamento, mas o desempenho, mesmo com o Matheus nos 5 jogos, não é nada trágico. Então é só manter as coisas no eixo, qualificar mais, que a gente vai ter, enfim, tem tudo pra gente fazer uma Série B sem aperreio. Quer dizer, sem muito aperreio. Mike, aperreio sempre vai existir. Fala agora a gente não deve mais jogo nenhum, né? Estamos iguais com a tabela, Isso. Porém temos alguns adversários para trás que ainda tem jogos a cumprir. Inclusive o surpreendente Sampaio Corrêa, que hoje meteu 5 em cima do Avaí, que nós empatamos. O Sampaio, com o retorno de vários atletas do Covid, a gente até ficou assustado pelo placar e pela forma que o Sampaio jogou sem tirar o pé. Mas a pergunta que eu queria te fazer é, a gente sempre viu o time do Daniel fazer uma blitz inicial, né? Naturalmente, por falta do entendimento tático, não conseguimos fazer isso. E quem fez foi o Guarani. Você acredita que isso foi algo que Daniel não cobrou para ser feito, essa blitz, por conta de não ter o entendimento, ou porque o Confiança não conseguiu realmente fazer? Cara, eu acho que ele não conseguiu fazer. Acho que Daniel, ele foi seguiu muito a cartilha dele. Só que talvez quando o Avaí foi para essa blitz inicial, o próprio Daniel, os jogadores naturalmente deram uma refugada e... O Guarani. E tiraram um pouco o pé. O Guarani veio para cima, o Confiança deu uma refugada até para se encontrar em campo. Afinal, a gente tinha um desfalque no miolo de zaga e a posição dos volantes, ela estava um pouco diferente. Então, eu creio que até o time se entender ali em campo, a posição de cada um deles, demorou um pouco. Então, não vou colocar isso na conta de Daniel, não. Acho que o Guarani foi mais eficiente em conseguir encaixar essa blitz inicial. Tanto que essa blitz inicial foi bem mais que inicial. Eles dominaram a partida até pelo menos uns 20, 25 do primeiro tempo. E ali, quando o time foi encaixando as peças e foi entendendo e relembrando a forma de jogar, aí a gente viu uma saída melhor com o Ítalo, o meio distribuindo melhor a bola, os laterais sendo mais efetivos, enfim. Vamos ver agora como vai ser contra a Ponte, que é no próximo domingo. Mas enfim, o que é que vocês acharam? Não, sobre essa pergunta do DG, eu também acho que foi mais mérito do Guarani, né? E também desajuste
ali no time do Confiança. O Daniel até falou isso na coletiva, que na metade do primeiro tempo, mais ou menos, ele mudou um posicionamento no meio campo que ajudou o Confiança a crescer na partida, né? E acho que o Guarani teve mérito em ficar com a bola, segurar a bola. O Guarani é um time treinado para isso, né? O treinador deles, o Catalá, é da escola Fernando Diniz, né? Vamos dizer assim. É um cara que gosta muito da posse de bola, mas assim como os times do Diniz, ele não consegue ter um equilíbrio, né? Não consegue ter um desempenho ofensivo muito bom e também defensivamente deixa a desejar, mas conseguiu ficar com a bola naqueles 25 primeiros minutos e não deixou o Confiança criar nada mesmo. E até por questão de ajuste mesmo, como eu falei anteriormente, o time do Confiança acho que não estava ajustado e não estava treinado por Daniel para fazer essa blitz, né? E acho que é uma coisa que nos próximos jogos vai melhorar bastante e que o Confiança tem tudo a ganhar e fazer, quem sabe, gols no início dos jogos, como fazia na Série C. Eu vejo uma coisa importante isso aí, o fato de Reis ter jogado lá na frente, né? Bruno Paraíba, apesar das críticas, ele é aquele atacante pedreiro, né? Que faz a parede muito bem, então ele ou qualquer outra pessoa que conseguisse segurar mais a bola, faria o time ter um desafogo maior. Eu achei que o Confiança ficou muito atrás por conta dessa escolha. E a escolha de Reis para atacante, como 9, né, centralizado, apesar das falhas, ele ocasionou essa deficiência técnica, não ter um pivô ali na frente. Exato. E até quando o Bruno entrou, ele conseguiu fazer muito bem essa parede, esse pivô. Sem levar nenhum, que eu me lembre, assim, não teve nenhum lance que isso gerasse um perigo pro Avaí, mas na hora do pega para capar, a gente precisa segurar o resultado. Ali ele foi fundamental para segurar. Guarani, nossa, hoje eu troquei o nome de Zé Carlos com o Matheus, tô trocando o nome do Guarani, peço perdão pelo vacilo. E aí ele usou esse desafogo para segurar a bola ali já no final do jogo, porque ele precisava muito da vitória. A vitória seria fundamental para essa semana que a gente tem agora de folga, né? Quer dizer, quando a gente fala semana de folga, é mais pra gente, torcedor, do que pro time, porque o time já tá treinando hoje. Já estavam hoje no batente. Mas tem essa semana sem jogos para poder, enfim, encaixar o esquema do Daniel, aqueles jogadores que estão pedindo passagem, que chegaram, possam mostrar a Daniel suas características e qualidades para que ele possa contar nos jogos, e assim a gente poder ter um time mais ofensivo. E aí, já para entrar nessa análise da ponte, você falou de Reis, do falso 9. Reis não está tendo um monte de empenho nos jogos. E aí, em uma conversa que a gente teve lá no nosso grupo interno do Bancada, Jones lembrou de uma coisa muito interessante. Reis, ele está trocando demais de posição. Ele joga de falso 9, horas ele joga centralizado, horas ele joga pela carteira direita, horas ele cai pela esquerda, e isso acaba, talvez, tirando um pouco, ele não tem sequência e ritmo em uma posição mais estruturada. Diante disso, como resolver esse problema da camisa 9? Insistir mais em Bruno Paraíba, recorrer a Renan Borne, ou o menino Mikael volta para ficar? E aí, o que você acha, Vitor? Eu acho que Mikael vai voltar com bastante força, né? Ele que estava afastado nos últimos jogos, mas já deve estar voltando aos treinos nessa semana. E acho que ele volta com tudo, se tiver vontade, se mostrar um bom desempenho nos treinamentos, volta com tudo para recuperar a camisa 9, né? Que foi dele na maior parte da temporada, porque o Bruno Paraíba não vem agradando ninguém, né? A verdade é essa, tem jogado muito mal. Não foi à toa que Daniel Paulista já colocou ele no banco e arriscou Reis 9. Também acho que ele não vai insistir nisso, não. Acho que ele vai procurar mesmo algum jogador da posição, ou Bruno Paraíba ou Mikael, para se titular. E acho que a disputa vai ser entre os dois. Mikael acho que tem mais potencial de ser titular, precisa melhorar em algumas coisas, mas dentro da área acho que o Mikagol é mais matador do que o Bruno Paraíba. E acho que vai levar vantagem nessa disputa. Olha a cacofonia. E você, DG, o que acha aí para que o Confiança deve ir contra a ponte já? Mikael? Voltando, atravessando bancada, um abraço para Lucas Oliva, o grande atravessador do bancada quadro fixo. Vou atravessar o quadro dele para falar disso. Assim, eu me lembro que uns programas atrás eu comentei sobre a falta de sequência na dupla de volantes, que estava ocasionando uma dificuldade ali no entrosamento.
E com o Reis, tá acontecendo algo parecido, mas eu vejo o desempenho de Reis muito, muito ruim. Às vezes não é a questão de sequência, é a questão de banco. O cara pegar um banco, treinar, perceber no treinamento assim que tá abaixo e às vezes dá oportunidade a um outro atleta que tá ali rendendo bem nos treinamentos, que precisa de uma oportunidade no jogo, porque é na hora do jogo que o bicho pega mesmo, né? Treino é treino e jogo e vice-versa, né? Então, sim, no caso de Reis, eu acho que não dá para contar com Reis de 9. A gente perde muito em poder ofensivo. Ele até jogou pela Copa do Nordeste, fez gol. Copa do Nordeste? Acho que foi. Fez gol jogando de 9. Mas, assim, se é para colocar alguém para ficar lá na frente, é melhor colocar algum dos nossos atacantes mesmo. Mesmo os caras em má fase, os caras ruins, assim, a gente tem 5 substituições. Se a gente jogar 45 minutos com Bruno Paraíba, com 30 de Renan Gorni e mais 20 ali com os acréscimos de Kivel, tá bom. Sim, bota os caras para jogar ali na frente, tem que dar ritmo, tem que dar tempo de jogo, até porque Mikael, ele vem de um tempo parado por lesão, agora mais tempo parado por Covid, fora afastamento que ele já estava da pandemia, né? Então, condição de jogo, eu imagino que ele não está apto ainda, ele deve ter condição para fazer, imagino, coisa de meia hora de jogo no máximo. Então, para resolver os problemas para esse jogo, eu começaria o jogo com o Leandro Kivel. Eu faria o contrário. Daria o primeiro tempo para Kivel, ou então para Renan, por conta que não tem a lesão, mas começaria com outro atacante, e aí no restante do jogo botava o Bruno Paraíba. Desvirtuar os caras de função, a gente tá percebendo isso, que não dá certo. Para esse jogo contra a Ponte, eu acho que o Mikael não vai ser titular, não. Até pelo fato de ter ficado fora um bom tempo aí. Ele tava com Covid, né? Na verdade, ele tava com coronavírus, por isso tava afastado até dos treinamentos. E contra a Ponte, eu acho que realmente ele não vai com o Mikael titular, mas eu acho que depois o Mikael vai acabar ganhando a vaga. E se for para improvisar alguém, eu prefiro que improvise o Moritz de novo. Eu prefiro, se for para improvisar alguém. Porque pelo menos ele é um cara mais trombador e que chegou a jogar assim com o Matheus, né? Na Copa do Nordeste, naquele jogo que o Mikael tava fora contra o Sport Santa Cruz. Moritz era o novo do time, então se for para improvisar alguém, eu prefiro que vá Moritz de novo. Moritz, ele tem que pegar um banco seco também para emagrecer, que a galera, toda transmissão, todo mundo fala, o André Moritz, jogador de qualidade, passagem internacional, mas tá bem acima do peso, dá para ver aí, tá nítido que ele precisa se adequar fisicamente, né? Mas como eu tava dizendo, Valtinho voltou aí, fez gol pelo Atlético Paranaense. O peso não importa. Eu quero que o tempo que ele tenha para jogar, que ele jogue. Então, que Daniel não tenha medo de tirar os caras, fazer a substituição do mesmo cara no jogo. Entrou e saiu. Tem 5 para fazer. Então, dá para se divertir com isso aí. Bota Moritz para começar, depois bota Renan, depois bota Kivel e termina com o Bruno Paraíba. 4 atacantes, só mexe na frente. Pois é. Não é possível que um não faça gol, né? Pelo amor de Deus, no jogo. Na verdade, eu não improvisaria ninguém. Eu creio que a gente tem que tentar recuperar a bola desses caras à frente. Seja Bruno Paraíba, seja Gorni. Kivel tem uma questão de limitação física mesmo. Então, eu creio que começando o jogo, ele vai pegar todo mundo descansado. E aí vai ser pior. Eu vejo que Kivel, nos jogos que ele entrou, que ele foi bem, ele até que nem foi tão bem contra o Guarani, mas também o contexto do jogo já não permitia isso. Ou contra o Avaí. Mas, por exemplo, contra o Vitória, quando ele fez o gol, contra o Figueirense e contra o Juventude, CSA. Ele justamente... Foi contra o CSA que ele meteu aquela bola na trave? Foi contra o CSA. Foi contra o CSA, que né? ele cabeceou na trave. Foi. Isso. Contra o Juventude a gente tava destruído, ele tava de Covid. Foi contra o CSA, ele justamente, com o pouco gás que ele tinha, ele conseguiu suplantar os zagueiros justamente nesse final do jogo, onde tá todo mundo ali muito cansado. A preparação física do Confiança até tem
ajudado. Você não vê jogador saindo morrendo de campo, um ou outro só. E aí por isso que eu guardaria a Kiva para o final, para manter essa mística do homem que entra e resolve no final do jogo. E para o início, eu não sei se eu botaria Bruno Paraíba, levando em conta esse novo esquema do Confiança, que ele é mais povoado na frente. Percebam que o gol foi de Matheus Mancini e não foi aquele gol de zagueiro que é de uma cobrança de falta, de escanteio, que todo mundo sobe. Foi um gol com a bola rolando e ele estava ali porque meio que a orientação mesmo de ocupar mais o espaço ofensivo, coisa que com o Matheus não existia. Então, com esse time estando mais presente dentro da área, talvez essa triangulação que o Vitor falou seja onde a gente consiga encaixar Bruno Paraíba, já que ele tem um domínio de bola interessante, ele tem passes bons. O problema dele é que ele hesita muito em finalizar, mas talvez ele preparando a bola para alguém chegar atrás finalizando, e com mais gente atacando, um lateral subindo, Ítalo chegando, Ari chegando, pode ser que dê alguma coisa interessante. O mesmo para Renan Gorne. Se ele está no time, vai ter que utilizá-lo cedo ou tarde, então talvez vamos ver aí qual dos dois se encaixa melhor até o retorno de Mikael, considerando que Mikael também possa retornar em uma fase. Problemas do ataque eles ainda não estão resolvidos, porque se a gente for olhar estatisticamente, a gente não teve um bom jogo ofensivo, inclusive foi um dos piores em termos de chute a gol do Confiança na temporada. O goleiro do Guarani fez poucas defesas. Mas, enfim, por conta desse ataque mais povoado e até da estrela de Daniel, e de fato essas coisas místicas de futebol, a gente não gosta de botar isso enfim, não tem como quantificar essa questão, mas que ela existe, né? Porque enquanto o Matheus recua o time e toma o gol, Daniel sobe o time e Silva cruza para dentro da área e tá lá Matheus Mancini, quando ninguém esperava para completar coisas da bola. Mike, eu queria falar também das substituições do jogo. Primeira substituição foi uma substituição dupla, né? Logo aos 23 do segundo tempo, com a saída de Vertinho e de Arimor, e aí ele muda a configuração do time, né? Porque ele traz Danilo Pires para ali pro meio, é um cara tem menos velocidade, né? E aí Sebastião também confirmando isso, que tem um cara que tem menos velocidade, mais cadência no jogo, e coloca Bruno Paraíba para segurar mais a bola e entra bem, né? Depois, na sequência, já aos 33 também ele faz mais uma substituição dupla, né? Que é a saída de Reis para a entrada de Marcelinho. E aí, quando o Kaique também juntou na beira de campo, eu disse, pronto, vai ficar 3 lateral direito no time. Silva tá jogando tão bem que para o outro lado compensar tem que ter 3 homens, um atrás, um no meio e um na frente. Eu pensei assim, mas aí foi Enes que saiu e já deu lugar a Kaique Sá, que é talvez um presságio aí de Daniel, já vendo os maus desempenhos de Enes, né? Principalmente na parte ofensiva, ele tentando testar ou dar descanso a Enes, dando campo para Kaique jogar. E a gente viu ali que, no caso, Kaique entrou jogando realmente de lateral. E aí, no final, a última substituição foi a entrada de Ítalo. A saída de Ítalo para a entrada de Alisson, né? Eu particularmente, assim, gostei das substituições, né? Achei que foram substituições interessantes, deram um cara diferente ao time. E, principalmente, a entrada de Marcelinho, né? Marcelinho entrava muito pouco com o Matheus. E a gente viu o Marcelinho render muito bem, né, com o Daniel. E aí entra aquele negócio de acreditar nos homens dele, né, os coringa de Daniel, né. Então a entrada de Marcelinho para mim foi algo que ele até veio entrando recentemente, mas perdeu muito espaço com o Matheus. E agora com o Daniel parece que ele retoma o espaço e tomara que assim também ele retome o futebol. Pois é, DG. O esquema de Matheus talvez não colaborasse muito para Marcelinho, justamente porque ele precisa de alguém para tocar a bola ali com ele. Ele não vai levar todo mundo na velocidade, ele tem até uma certa velocidade, uma certa habilidade, mas ficar isolado, como o Matheus costumava deixar, talvez não resolvesse. E para você ver que mesmo só completando, para você ver que mesmo
com o Amaral jogando ali no meio, tomando bronca. Mesmo com isso tudo, ele não tirou Amaral nem Jefferson do jogo. Permaneceu ali os dois volantes, né? Jefferson saindo um pouco mais, mas não mexeu nisso. Eu acredito que o fato principal foi ele não conhecer o futebol de Maddison, que pelo que eu tô vendo aqui, parece que nem no banco tava. Parece que Maddison não foi ao banco, não. Mas tava o Guilherme Castilho. Ele não quis arriscar nessa situação. Vitor, a gente vai agora para esse jogo da Ponte, né? E começa uma sequência importante e difícil pro Confiança. Você tem a lista aí. Quais serão os próximos jogos do Confiança na Série B? O que a gente pode esperar em termos de desempenho e pontuação? A gente vai ter alguns jogos difíceis agora, né? Vai pegar a Ponte fora, que para mim é o jogo mais difícil do Confiança na Série B até o momento. É esse contra a Ponte. Depois tem um confronto direto em casa contra o Brasil de Pelotas. E depois vai a Pernambuco enfrentar o Náutico, que é outro jogo difícil, mas também é um adversário que a gente tem condições de pontuar. Então, uma sequência difícil e importante para o time se provar aí, né, na competição, se estabelecer, quem sabe, ali no meio da tabela, conseguir bons resultados e conquistar até o respeito dos adversários, né? Eu acho que a gente tem tudo para fazer uma boa sequência. Contra a Ponte, como eu falei, vai ser um jogo muito difícil. A Ponte, de 5 jogos na Série B em casa, perdeu apenas um, e não foi nem no Moisés Lucarelli, foi lá no Canindé na primeira rodada, porque Campinas ainda não podia receber jogos. Então, na primeira rodada ele perdeu do América Mineiro, mas foi no Canindé, e no Moisés Lucarelli são 2 vitórias e 2 empates. Então é um time que tem uma força também em casa, né? Então vai ser um jogo muito difícil. Acho que um empatezinho lá é vitória. Beleza. Eu vi esse jogo da Ponte com o América. Por mais que seja escroto dizer, mas a Ponte não merecia perder aquele jogo. Foi um pênalti bem do Mandrake, e foi a única coisa que o América fez no jogo todo, fez pênalti. E essa Ponte amassou o América o tempo todo. Essa semana, Mike, tem muita água para rolar embaixo da ponte, né? Então é um trabalho que Daniel vai ter de botar o seu elenco em campo, e aí a gente vem para fazer esse derby campineiro, né? Depois do Guarani, pega a Ponte, e todo mundo sabe aí que o mundo é diferente da Ponte para cá, né? Então, vamos acreditar que o Confiança vai nesse embalo, né? Nesse embalo da chegada de Daniel, o clima muda. Mas, assim, falando exatamente do time da Ponte Preta, tem alguns jogadores muito bons, né? E na Série B acaba sendo muito, muito decisivo, né? Jogadores que poderiam estar na Série A, mas estão ali na Série B. A gente viu isso com o time do Avaí, um desequilíbrio. Tem muitos jogadores que poderiam estar na Série A, mas com má fase, ou a parte física prejudicada, idade avançada, que acabou que não deu encaixe e tomou esse chocolate do Sampaio. Mas tem alguns jogadores específicos na Ponte Preta, como o camisa 10, o João Paulo, bom de bola, o próprio Apodi, né? Apodi, o lateral que fez história na Chape, né? Lateral direito. E também tem o atacante, né? O atacante da Ponte, apesar de ele estar no banco, né? O Zé Roberto, é um cara também que é muito bom de bola. Acho que a gente tem que ficar atento ao conjunto Ponte Preta, que não é como o Vitor estava falando, né? Um dos jogos mais difíceis para o Confiança nessa sequência da Série B até então. Tem que ficar atento para esses caras, que esses caras podem resolver jogo, e a gente tem que também ter os nossos caras que resolvam jogos. Eu estou sentindo falta disso no Confiança, de ter um cara que a gente pode entregar a bola e os adversários vão temer, e mesmo os adversários tendo medo e reforçando marcação, o cara vai para cima e resolve. Imagino que na hora que encaixar aquele meio campo ali, a parte ofensiva, a Confiança consegue deslanchar um pouco. Mas é difícil até dizer isso depois da saída de Matheus Costa. Eu queria muito vencer esse jogo, mas o empate está ótimo. Eu tô olhando aqui as informações da Ponte. Eles têm um desfalque, que é o volante Luiz Oyama, bom volante. Mas de restos, acho que vão completinhos, salvo Covid, alguma lesão. Tem o melhor ataque da Série B, a Ponte Preta. 15 gols marcados. Sim. E nos últimos 5 jogos, né? A Ponte só perdeu 1 e venceu 3. Teve um empate agora com o Operário Ferroviário.
em casa. Coisa que é o campeonato do Operário, né? Empatar em casa tá ótimo. Ou empatar fora de casa. Então teve um empate agora com o Operário Ferroviário. E vamos ver se a gente consegue levar um empate também, mas eu creio que talvez a gente consiga vencer. E aí talvez seja o primeiro grande desafio de Daniel na frente de Confiança, porque uma coisa que a gente se queixava muito era o desempenho do time fora de casa ano passado na Série B. Desculpa, na Série C. Então o time fora de casa não foi tão bem assim quando precisou pegar desafios maiores, como foi Náutico, Santa Cruz, o próprio Belo, que a gente enfrentou fora. O time não foi bem. Uma vantagem que a gente vai ter. A gente vai ter uma vantagem para esse jogo com relação à ponta, é que ele joga no meio da semana, né? Um jogo pela Copa do Brasil contra o América fora de casa. Então vou ter uma decisão aí no meio do caminho e o Confiança vai estar a semana toda treinando, né? Então é uma vantagem que a gente vai ter com relação a eles para esse jogo, domingo. Bem lembrado, Vitor. Eu estava completamente esquecido da Copa do Brasil. Mas o ano que vem não estarei porque voltarei. Deixa eu só ver. Empate com 2-2. Eles vão ter que pegar o América precisando vencer lá no Independência. Então, tomara que esse jogo vá para pênaltis e tenha saia no tapa. Enfim, tinha de tudo. Para chegar bem cansado mesmo contra a gente. Já deu uma pincelada boa nesse confronto aí contra a Ponte. Claro que a gente vai fazer o pré-jogo. Para o pré-jogo a gente precisa que as informações corram, que Daniel treine esse time, que a gente veja como é que foi essa volta da Copa do Brasil. Mas enfim, a gente tem aí boas perspectivas para pelo menos pontuar. E pontuando a gente começa a tirar esse débito de casa. Porque pelas minhas contas, a gente está devendo 6 pontos em casa, então temos que pontuar fora para ir tirando essas dívidas, né? Quando eu falo a gente está devendo 6 pontos, na minha conta jogo em casa a gente só perde. Se a gente vence, a gente fica no 0, se a gente empata ou perde, a gente perde aqueles pontos. E jogo fora a gente só ganha. Se a gente perde, a gente não perde nada, mas se a gente empata ou ganha, a gente acumula pontos. Então, geralmente eu faço essa conta para a gente saber quanto a gente está devendo. A gente tem que, se a gente ficar no equilíbrio, sem dever nada a ninguém, a gente é capaz até de bater em G4. Então, a dívida não pode se acumular. Depois eu vou trazer essa teoria, que na verdade vem lá do pessoal do 45 minutos, né? Que foi criado pelo Fred Figueiredo. Os jogos em casa que a gente deve, né? Cruzeiro, Paraná e agora, né? O Avaí. Isso. 6 pontos a gente deve, fora a gente só pontuou. Figueirense, CSA. Só Figueirense e CSA. Tem 2 pontos. Então, na verdade, a gente deve 4 pontos. 6 que a gente perdeu em casa e 4 que a gente ganhou. 2, desculpa, a gente ganhou fora. Nós somos o vice-lanterna fora de casa. Nós temos 3 derrotas e 2 vitórias, 2 empates. Em casa, nós somos o 8º. Só Confiança. E até porque é o time que está há 28 anos sem perder em casa na Série B. É isso aí. O Bancada Azulina, orgulhosamente também, a partir desse mês a gente vai sempre abraçar uma campanha, seja essa campanha nacional, uma campanha de alguma ONG, enfim. E essa semana nós estamos abraçando a campanha do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, ele começou isso em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, a partir do dia 10 de setembro, que é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, ao invés de lembrar disso só um dia, acabou lembrando o mês inteiro, né? Usando um pouco da experiência bem-sucedida do Outubro Rosa, que virá mês que vem.
Dados do suicídio no Brasil são 12 mil suicídios todo mês e mais de 1 milhão no mundo. E cerca de 96,8 casos de suicídio estavam relacionados com transtornos mentais. Por isso, se você conhece alguém ou se você passa por isso, passa por algum processo depressivo, algum processo de transtorno mental, é uma tristeza profunda. A gente está em uma época de pandemia que está nos abalando demais em N questões. Procure ajuda. As DMs do Bancadas, da galera que construiu a Bancada Azulina estão abertas para você, a gente trocar uma ideia, a gente procurar ajuda juntos. E entre em setembroamarelo.com e lá você vai achar todo um guia, como você achar ajuda, como você entender o que está passando, seja para você e seja para outra pessoa. Principalmente você que está percebendo que isso está acontecendo com algum familiar, com algum amigo. É muito importante que você busque ajuda, que você o ajude a buscar ajuda, porque às vezes o processo depressivo é tão sério que a pessoa não consegue dar o primeiro passo. Então a ajuda de familiares e amigos é fundamental nesse caso. Não pense que é frescura, não pense que levar para a praia vai resolver, vai ajudar, mas com uma doença ela precisa de tratamento e existem profissionais para isso. Então, conte com a gente sempre e não deixe de divulgar a campanha Setembro Amarelo. Agora sim, vamos para a rodada de despedidas. Fernando DG, suas despedidas, meu amigo. O que é que você espera para essa semana cheia de trabalho no Confiança? E qual você dá folga para a gente aqui, que vai só ficar bisoiando os jogos dos outros? Mandar um abraço para toda a massa proletária, para todo mundo que está nos ouvindo. Essa semana, espero que seja uma semana de muito trabalho, muita tranquilidade, né, para nós. Estamos aí em meio a essa pandemia, onde temos agora 17, né? Acho que a gente teve até um aumento agora com esses 2 casos. Depois Vitor me confirme isso aí, acho que foram para 19, mas se não foi 19 ou 17 é isso aí, de jogadores que já tiveram contato com o vírus. Então aparentemente se tem uma imunidade, né, temporária para nova possibilidade de contaminação. Então que essa semana ela possa dar retorno ao trabalho dos jogadores sem essas interferências de Covid, que consiga ser uma semana muito produtiva. E para a gente, né, depois dessa semana com essa vitória, ter o jogo em casa, olhar para a tabela mesmo. Hoje eu estava olhando ali e paquerando aquela tabela ali na 11ª posição, porque estar nessa 11ª posição realmente é uma posição de muita tranquilidade, né? Nós somos o líder da segunda folha da tabela, né? Mas o sonho não é esse. O sonho realmente é distanciar um pouco mais desse Z4, né? Porque o campeonato mesmo só vai igualar quando todo mundo tiver a mesma quantidade de jogos. Mas é o torcedor do Confiança, o elenco, se acostumar com isso, né? A estar fora da zona, a ter uma gordurinha sempre de 1 a 2, principalmente umas 2 rodadas é sempre bom ter essa gordura, né? Que essa semana seja uma semana de muito trabalho, muito rendimento sobre os comandos de Daniel Paulista e professor Bibi. E uma boa semana para todo mundo, se cuide, fique atento a essas questões que Mike colocou também do Setembro Amarelo. E vamos para cima dele, Dragão. Valeu, DG. Você esqueceu ainda falar do professor Daniel Cuca, que veio junto com Daniel Paulista para ser auxiliar técnico. E o homem tem uma boa cuca, para fazer um trocadilho escroto já no início. Vitor Cardeal, suas despedidas, meu camarada. O que você espera aí dessa semana de semi-tranquilidade? Que tranquilidade a gente ainda tem. Espero que seja uma semana de bom treinamento lá com o Daniel, que o Daniel saiba aproveitar muito essa semana. Lembrar que o Confiança está com um DM praticamente zerado, né? O clube, inclusive, comemorou isso até nos últimos dias, nas redes sociais. Só tem o Altemar no DM, que foi uma lesão ainda do ano passado, então, do elenco desse ano, né? Não tem ninguém no DM com a lesão ocasionada nesse ano, né? Que ocorreu nesse ano. O único que está é o Altemar, que foi há mais de um ano, né? Então, mostra a eficiência aí do Departamento Médico do Confiança. Dá até os parabéns à galera lá e que continue assim, né? Que ninguém se machuca. A gente hoje só tem fora 4 jogadores por Covid, mas desses 4, acredito que 2 já estejam à disposição para o jogo contra a Ponte. E torcer para ninguém mais testar positivo, como o DG falou aí,
Na verdade, já são 21 no total, né, que já tiveram contato com o vírus, já contando com esses 4 que ainda estão com coronavírus. Torcer para que ninguém mais contamine, que a gente vá até o final agora aí com o DM zerado como tá, também com mais nenhum caso de coronavírus no elenco, para que Daniel tenha muitas opções, que a gente possa fazer uma grande Série B e se preparar agora para esse jogo contra a Ponte, que, como eu falei anteriormente, para mim é o mais difícil que o Confiança já teve até agora na Série B. E é isso aí, Mike, valeu, foi um prazer. Quem ainda não segue, siga lá, @Proletário News, e até a próxima. Valeu, Vitor! Da minha parte, eu quero lembrar você que essa semana de folga de jogo é a semana que você tem que ir até a loja da Nação Proletária, escolher sua camisa, ver se tem a camisa retrô. Talvez se já tem a camisa retrô listrada, compra a branca. Se já tem a branca, compra a listrada, compra a sua bandeira, enfim. Vai ter uma semana para escolher como você quer estar vestido contra a Ponte. E se der sorte, mantenha sempre essa mesma roupa do seu lado. DG recebeu sua camisa retrô da Nação Proletária, vestiu e Confiança ganhou. Então, desde que iniciamos a parceria, não nos perdemos ainda. Então, vamos lá manter as superstições ligadas e para isso, contamos com você e sua visitinha lá à Nação Proletária. E lembrando também que amanhã teremos uma live no canal Dragão do Aracaju junto com o Iago por França, nosso presidente. Então vamos lá levar as perguntas, os anseios da torcida. Ele, inclusive, vai ter assunto para falar sobre essa mudança no comando técnico do Confiança, esses investimentos na área de saúde do clube. Como o Vitor bem lembrou, o time está zerado no DM, enfim. Assunto não vai faltar para a gente falar com o Iago. Então, amanhã, às 19 horas, live com o Iago França, conto com a participação de todos vocês lá. E lembrando também, Mike, que esse amanhã, se você está ouvindo na segunda-feira, é hoje. Hoje, e se você segunda-feira, né? Depois, foi ontem, tá gravado lá. Tá salvo. Da minha parte, gostaria de agradecer a todos e a todas que chegaram até aqui, agradecer meus camaradas de bancada, Vitor Carlial e Fernando DG. E também espero que seja uma semana produtiva de treinamento, né? A gente acabou com o problema do campo, né? Agora a gente tem alguém para treinar, o campo da Barra parece que está melhorando, enquanto isso seguem as reformas do Sabino. Que esse treinamento seja eficiente, que ninguém pegue a Covid-19, para que a gente possa ir até Campinas e fazer um bom jogo contra a Ponte Preta. Mais uma vez, que a nossa mística continue, que a gente continue a fazer os times jogando mal contra a gente, que jornalista continue menosprezando a gente, porque é isso, os cães ladram, mas a caravana não para. Saudações proletárias e fui!